Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Pod Oeste. Hoje iremos conversar sobre a obra Vozes Mulheres, da escritora Conceição Evaristo. Então, para isso eu chamei duas alunas do 6º Colégio da Polícia Militar. Então, iremos conversar hoje sobre essa obra, que está presente na banca do vestibular da UniOeste. Então, estamos aqui com a Raquel e a Heloíse e vamos começar perguntando sobre o enredo. Quais foram os principais acontecimentos e conflitos que ocorreram na narrativa? Boa noite, Samuel. Diferente de uma narrativa tradicional, essa obra é um poema. Então, ele não traz uma história linear, mas sim histórias de mulheres negras da época. A cada estrofe, uma nova voz aparece, que é a da avó, a da mãe, a do eu lírico e das filhas. Cada uma dessas vozes representa um tempo histórico diferente. Então, aparece muito o sofrimento, o silenciamento e também a resistência dessas mulheres negras. Enquanto você, Heloíse, comenta um pouco sobre o tema central, o conflito que ocorreu na obra. Bom, então o conflito é justamente esse. Ele vai trazer todo um arremate da história das mulheres negras na sociedade, de como elas eram tratadas e como as suas vozes foram silenciadas. Então, por toda essa carga do machismo, do preconceito, do racismo, e que mesmo com o passar do tempo, com o passar das gerações, as suas vozes continuaram ativas através das gerações, filhas, netas, enfim, trazendo todo esse peso e tendo essa consciência do que elas passaram, do racismo, de todo o preconceito que foi enfrentado. Então, gostaria de saber um pouco sobre os personagens. Vocês conseguem fazer uma análise sobre eles? Claro. Sim, o interessante dessa obra é que ela não tem um personagem único, e sim um eu lírico muito coletivo de várias gerações. Tem a avó, que ela viveu na escravidão, totalmente sem liberdade. Tem a mãe, que ela ainda está nessa pobreza, nessa miséria e também na submissão muito dos homens. E depois vem o eu lírico. Isso, e o eu lírico ele vai denunciar justamente essa realidade. Então, ele vai... Em toda a obra, ela vai girar em torno de todo esse preconceito, de tudo que elas passaram. Desde a primeira geração, da avó até a filha, né, a mãe, enfim. E é isso que ele vai trazer. Ele vai dar voz às dores que estão entaladas, né? Que as mulheres muitas vezes não conseguem expressar. Então, esse personagem coletivo, essas personagens, elas vão carregar essas características psicológicas, sociais e físicas das mulheres negras ao longo da história. Então, vai mostrar a sua evolução da dor e até o empoderamento, que é quando as mulheres criam a consciência de tudo que elas passaram, tudo que elas viveram e tem esse choque de realidade, essa coragem, né, para trazer isso à tona. Comentaram sobre os personagens. Seria essencial também saber sobre o tempo e espaço da obra. O tempo da obra ele é histórico e geracional, porque passa por várias etapas da história e também por várias gerações, como eu falei, da avó, das mães, das filhas, enfim. O espaço também ele é muito simbólico, porque ele pode ser tratado na casa e senzala, no trabalho doméstico e também na poesia e a resistência das mulheres negras da época. Então, qual é a crítica da obra? Essa obra ela traz críticas ao racismo, ao machismo e também à exclusão social. E como a memória e a coletividade traz força à resistência. E também essa obra ela é muito importante ainda nos dias atuais, porque ainda traz tópicos como violência contra a mulher, contra o preconceito racial e vários tópicos. E como a memória e a coletividade são forças de resistência. Essa obra ela é muito importante ainda nos dias atuais, porque ainda existem, né, situações de violência contra a mulher, preconceito racial e também a falta de vozes de mulheres na sociedade. E como essa obra seria cobrada pelo vestibular da UniOeste? Bom, então o vestibular da UniOeste, pelo fato de ser um artigo de opinião crítico, ele vai realmente trazer esse olhar crítico do aluno. Não somente a impressão que ele teve da obra ou o que ele achou da obra, mas sim o olhar crítico, o que a obra está criticando. Nesse caso da obra da Conceição Evaristo, ela vai criticar realmente o silenciamento das mulheres negras no passado, durante as gerações e até mesmo nos dias atuais. Então é esse o ponto de vista que a UniOeste quer cobrar dos alunos. Realmente cobrar esse olhar crítico, a opinião do aluno sobre o que ele acha de como isso surte um efeito na nossa sociedade. Bom, o que foi mais marcante na leitura dessa obra para vocês?
Para mim, eu acho muito interessante que a voz da filha não é só a voz dela, mas sim retrata muito o sofrimento e o que a mãe dela passou, o que a avó dela passou e outras gerações antigas dela. Isso, e realmente é muito importante a gente parar para analisar e prestar atenção nisso, porque não é um simples texto, um simples poema ou uma obra qualquer que foi escrita ali de Vardy ou enfim. Eu acredito que ela veio realmente para complementar o nosso pensamento crítico, de realmente entender tudo que está acontecendo na nossa sociedade e o que já aconteceu, e realmente entender pela dor que as mulheres negras, enfim, realmente passaram, e como as vozes delas foram silenciadas, e da forma que elas são retratadas, que elas são vistas hoje. Então é essencial que o vestibulando leia essa obra, Vozes Mulheres, pois ela aborda conteúdos sensíveis que, além de serem antigos, ainda são atuais. Ou seja, é muito importante essa visão crítica da obra. Pessoal, não esqueçam de seguir o Instagram do CPM, vai estar aqui embaixo para vocês. E também a nossa parceria aqui nesse podcast, que foi a 2GV. O Instagram deles vai estar aqui embaixo também. Se vocês precisarem de alguma prestação de serviço, eles estão dispostos a ajudar. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir. E não se esqueça de se inscreverem para o vestibular da UniOeste, que vai ocorrer dia 7 de dezembro. Então vamos finalizar aqui. Muito obrigado pelas convidadas. Agradeço a todos e tchau. E é isso. Muito obrigado a todos.